Olá, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos abordar as estratégias efetivas para realizar a entrevista devolutiva, bem como três aspectos relevantes de serem considerados: a estrutura física, técnica e sociohistórica. Preparados? Terminar o processo de orientação profissional pode ser um momento gerador de expectativas positivas, mas também de ansiedade. Muitas vezes, o orientador se vê dentro de um contexto onde há uma enorme quantidade de dados, mas não consegue relacioná-los. Além disso, as expectativas do orientando podem não estar congruentes com os achados durante a orientação. E, dependendo, o orientador pode temer desapontar o orientando com o resultado. Tudo isso pode ser melhor trabalhado quando olhamos a orientação profissional como um processo, ou seja, um caminho que se trilha, sendo que cada etapa se constitui como passos nessa jornada em busca de segurança para uma opção profissional. Como todo caminho, existem momentos mais complicados. Nessas horas, o orientador deve intervir no sentido de pontuar que a orientação profissional, além de contribuir para a clarificação quanto a esta dimensão da vida, também pode ajudar em um aumento do autoconhecimento, permitindo que o orientando amplie sua visão sobre si. Algumas dicas também são importantes. Bock, por exemplo, manifesta que três aspectos devem ser considerados no momento de uma entrevista de devolução, sendo elas a estrutura física, a estrutura técnica e a estrutura sociohistórica. A estrutura física ela se relaciona com a construção de um ambiente confortável e acolhedor, que projeta a privacidade da pessoa e lhe traga a segurança tanto para que possa se expressar, quanto ouvir atentamente os aspectos observados durante a orientação. Nesse sentido, um desafio atual tem sido as abordagens online, ou melhor dizendo, por meio de tecnologias de informação e comunicação. Essas abordagens, que certamente têm pontos positivos, se veem prejudicadas no contexto de preparação do ambiente. Ainda que o orientador possa estar em um ambiente adequado, nem sempre o orientando pode dispor do mesmo. Esse cuidado é necessário por parte do orientador, convidando sempre o orientado a estar em um local adequado, quando for impossível que a entrevista de devolução então seja de forma presencial. A estrutura técnica envolve o manejo durante entrevistas de devolução e, principalmente, a compilação e análise dos dados obtidos durante o processo de intervenção. Isso é bem importante, já que entrevistas de devolução não pode ser a entrega de um monte de dados, sem que haja uma correlação entre eles e levando em consideração a unicidade e particularidade do orientando. Além disso, a postura do orientador deve ser de empatia e abertura, inclusive para acolher possíveis discordâncias quanto aos resultados por parte do orientando. Essa atitude empática deve ser ainda mais perceptível quando encaminhamos, por exemplo, para um processo psicoterapêutico, se isso for necessário. Por fim, a estrutura sociohistórica envolve considerar que o papel do orientador não é de definir o futuro profissional do orientando, mas sim de orientar e estimular o mesmo a desenvolver o seu autoconhecimento, bem como amadurecer no seu processo de escolha profissional. O orientando deve compreender que ele é chamado a decidir ou mesmo a não decidir naquele momento. Além disso, considerar os aspectos sociohistóricos passa por entender diferentes momentos da relação das pessoas com o trabalho. Por exemplo, houveram épocas em que a ideia de possuir um serviço público era sinônimo de bons salários e segurança. No entanto, nos últimos anos, vimos momentos onde municípios e estados deixaram de pagar seus servidores, gerando atrasos significativos. Por outro lado, a ideia do empreendedorismo alcançou níveis significativos, sendo observado como um novo caminho de possibilidade de realização profissional. No momento atual, com o desenvolvimento das chamadas inteligências artificiais, o desafio do mundo do trabalho vai se ampliar e, nesse sentido, competências como criatividade se fazem cada vez mais necessárias. Todo esse contexto muda um processo de orientação profissional que deve também ser capaz de motivar o orientando a ampliar sua visão do mundo do trabalho.
observando diversas possibilidades de, por meio de um servir, desenvolver a si mesmo. Além disso, a consideração de que o trabalho pode contribuir para o desenvolvimento das comunidades em que estamos parece ser uma necessidade cada vez mais presente. O compromisso social vem se apresentando como um diferencial, sendo que pensar nas consequências do meu trabalho para o bem comum é um requisito cada vez mais desejável de ser estimulados naqueles que buscam uma orientação profissional. Eu fico por aqui hoje, espero que esse vídeo contribua para os seus estudos. Até mais!